Graça e paz, nobres. Quero externar a minha gratidão, o meu privilégio de poder voltar a esse ministério, a essa igreja, numa data memorável como a de hoje, que o ministério está celebrando mais um aniversário. Quero agradecer o nobre, digníssimo pastor Márcio Rocha e a pastora Marisângela pelo convite que nos fizeram para nesse dia poder compartilhar com você de uma porção da bendita e sacrossanta Palavra de Deus. Vir aqui para mim sempre é uma alegria indescritível. Uma igreja muito amável, dócil, cortês, que tem uma elegância muito grande na receptividade que faz quando a gente está juntos. E sempre que recebo o convite para voltar a essa igreja, meu coração jubila de alegria, de maneira que estimo muito os irmãos dessa igreja. E hoje quero compartilhar com vocês de uma porção da Palavra de Deus baseado nos Salmos de número 91. Se você dispõe aí de um exemplar da Bíblia, por gentileza, queira abri-lo nos Salmos 91 e a gente vai dar uma olhada no versículo de número 10 dos Salmos 91. Tem uma passagem muito linda nestes Salmos do versículo de número 10, que eu quero tomar como base da ministração nesse dia com vocês. Diz assim: nenhum mal te sucederá. Que lindo, né? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda ou à tua tenda. De maneira que é baseado nesses salmos e no tema como é que a gente pode vencer. Como que a gente pode vencer a insegurança e o medo que está pairado aí sobre nós nesses dias de pandemia, nesses dias de quarentena, né? Nós entendemos, nobre, que as palavras insegurança, medo, pânico, fobia, desespero nunca ganharam contornos tão reais e presentes no nosso dia a dia como no contexto dessa crise de pandemia, de quarentena que nós estamos inseridos hoje, não é verdade? E a gente sabe perfeitamente que a razão da manifestação deste clima de insegurança, de medo, de pânico, de fobia, de desespero é o Covid-19, que trouxe consigo essa pandemia que, na verdade, tem nos causado espanto, tem nos deixado perplexos, tem nos deixado boquiabertos, sobressaltados, porque só aqui no nosso país, no Brasil, já temos uma estimativa de mais de 50 mil pessoas as quais foram ceifadas precocemente
por este mal, né? De maneira que isso tem contribuído para este clima de pânico, para esse clima de medo, para este clima de fobia, de insegurança, não é verdade? De maneira que, a despeito da gente perceber que a gente está inserido neste clima, e aparentemente, claro que para a nossa geração é algo novo, para a nossa geração é algo atípico, sui generis, singular. Nós nunca tivemos uma experiência desse gênero, dessa natureza, nessa nossa geração. Então, de alguma forma, nos tomou de assaltos, de maneira que para a gente é tudo muito novo. Mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que, a despeito disso que está aí ser novo para nós, a luz da Bíblia não é novidade, porque no Salmos 91, o salmista faz uma listagem de elementos os quais ele vivenciou no período da geração dele, que retrata que talvez já tiveram dias muito mais nefastos, dias muito mais difíceis do que esse que nós estamos contextualizados, inseridos no contexto dele, né? Quando você olha os Salmos 91, você vê o salmista usando termos como laço do passarinheiro, peste perniciosa, espanto noturno, seta que voa de dia, mortandade que assola ao meio-dia, mal, praga, áspide, serpente, tudo isso retratando de fato que a geração do salmista experimentou por situações dessa natureza, desse gênero, né? Embora para nós parece que isso é uma novidade. E tudo isso que o salmista expõe no Salmos 91 retrata que nós, ou quase todas as gerações que vivem neste mundo, sempre estão cercadas de perigos, de ameaças. E o próprio Jesus, retratando isso, ele disse que neste mundo a gente teria aflição. E o agravante que o salmista especifica, até no que diz respeito nós, que já temos experiência pessoal com Deus, na nossa relação interpessoal com Deus, nós que já somos servos de Deus. O salmista diz que muitas, não são poucas aflições. Ele diz: muitas são as aflições do justo. Então é agravante porque ele não generaliza, como Jesus disse: no mundo tereis aflição. Mas ele diz que são muitas aflições de nós, que somos justos, né? Não são poucas. Só que nem Jesus para por aí no que disse, nem o salmista para por ali no que ele disse. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tendes bom ânimo. O salmista diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livrará. De maneira que nós estamos advertidos, nós estamos avisados de que viveríamos infortúnios, que viveríamos adversidades, contratempos, reveses, turbulências, ameaças, perigos, como retratado pelo salmista na exposição
na lista que ele faz de laço do passarinheiro, peste perniciosa, espanto noturno, seta que voa de dia, mortandade que assola ao meio-dia, mal, praga, áspide, serpente, né? Só que essas coisas, de alguma forma, mexem com a nossa estrutura psicológica, mexem com a nossa estrutura emocional. Essas coisas, de alguma forma, nos desequilibra, nos deixa sem chão, como se estivéssemos pisando em areia movediça. Só que a palavra de Deus nos conforta. O apóstolo Paulo chegou a dizer assim: eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes como aqueles que não têm esperança. De maneira que há uma distinção. A Bíblia diz que há uma diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Aqueles que não servem a Deus, de fato, Paulo está dizendo que eles não têm esperança. Mas nós que servimos a Deus temos esperança. E a nossa esperança, por exemplo, está fundamentado, por exemplo, no capítulo 17 do Evangelho de João, no verso de número 15, nós vemos ali uma oração sacerdotal, intercessória, feita pelo Senhor Jesus, que ainda hoje está à destra do Pai intercedendo por nós. Jesus orou dizendo ao Pai: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, meu nobre, minha nobre, meu irmão e minha irmã, nós estamos debaixo da égide dessa oração intercessória do Senhor Jesus, dizendo: Pai, não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E como se não bastasse a oração sacerdotal de Jesus, o salmista, no Salmo 121, diz, no verso 3 ao 8, ele diz que Deus é o guarda de Israel. Deus, a despeito da sua nobreza, da sua grandeza, da sua realeza, ele se veste de guarda de segurança para garantir a nossa proteção neste mundo de aflição, neste mundo de percalços, desse mundo de ameaças, desse mundo de perigos. E o salmista diz o seguinte no Salmos 121, do 3 ao 8, não deixará vacilar o teu pé. Olha que palavra, nobre. Não deixará vacilar o teu pé. Quem não vai deixar? Aquele que te guarda não tosquenejará. Tá? E ele diz: eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Deus não dorme. Deus fica atento para comigo, para com você, com o objetivo de nos proteger. Tá? Então ele diz que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Aí ele diz: o Senhor é quem te guarda, meu nobre. A despeito da gente ser humano, de pele, carne, osso e músculo, limitada a tempo e espaço, e de fato está sujeito psicologicamente, emocionalmente, ser afetado pela insegurança, pelo medo, pela fobia, pelo desespero, entendeu? Como já disse, o apóstolo disse: olha, eu só não quero que vocês sejam ignorantes como aqueles que não têm esperança. Por quê, Paulo? Porque ele disse: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. Aí ele diz: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Hello, vou repetir. O Senhor te guardará de todo mal, te guardará a tua alma, guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora.
Olha aí, um advérbio de tempo, agora, no presente momento, desde agora e para sempre. Então, nobre, nós, de fato, estamos inseridos num contexto atípico, num contexto sui generis, num contexto singular, algo que a gente nunca vivenciara outrora e a raça humana, de modo geral, nunca viu algo desse gênero que parou os continentes do mundo. Tá? Então é algo realmente espantoso. Só que nós não somos daqueles que não têm esperança. E é interessante que a Bíblia ela já nos adverte com antecedência o que é que nós que estamos sujeitos a passar neste mundo. E o salmista, neste Salmos de número 91, ele fala de pelo menos 5 tipos de perigos que nos cercam neste mundo. 5 tipos de perigos que nos cercam neste mundo. Ele fala, por exemplo, de perigos de caráter biológicos, que estão relacionados com a nossa saúde, né? E isso ele retrata no verso 3 ao 6 do capítulo do Salmo 91, do verso 3 ao 6, ele diz assim, porque ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assola ao meio-dia. O que o salmista está querendo dizer? Eu fui para uma versão chamada Nova Versão Transformadora da Bíblia, uma nova versão, e no verso 3, o salmista diz assim nessa versão, tá? Pois ele o livrará das armadilhas da vida, tá? Ele te livrará das armadilhas da vida e protegerá de doenças mortais. Que doenças mortais, que perigos de caráter biológicos são esses os quais o salmista retrata nos Salmos 91 com antecedência para que a gente não fosse tomado de assalto, para que a gente não fosse tomado desprevenido, não ficássemos surpreendidos com a possibilidade de sermos afetados por esses perigos, por esses males. Que tipo de doenças que ele está se referindo? Ele está falando de câncer, está falando de enfermidade de pele, de problemas de fígado, pulmão, por exemplo, de doenças no pulmão que está relacionado com a Covid-19. Ele está falando de doenças que afetam o cérebro, os nervos, tá? E outras partes do nosso corpo. É isso que ele está dizendo, pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá das doenças mortais. Meu nobre, você está sujeito, eu estou sujeito, nós estamos sujeitos ao câncer, nós estamos sujeitos a doenças de pele, nós estamos sujeitos a doenças no fígado, doenças no pulmão, doenças no cérebro, nos nervos, em qualquer parte do nosso corpo nós estamos sujeitos, certo? E a despeito da promessa que nós estamos debaixo dela, nós não devemos ser imprudentes, não devemos ser insensatos e achar que temos certificados de imunidade contra esses males. A parte que nos compete fazer de prevenção, a gente deve fazer. Agora, sem ficar sob a égide
deste clima de insegurança, sem ficar sob o efeito psicológico do medo, né, da fobia, da paranoia, tá? Porque nós não somos daqueles que não têm esperança. O salmista fala também de perigos de caráter circunstanciais. E isso são aquelas coisas que, de fato, a gente diz que não poderia acontecer conosco. Que coisas são essas? Retratadas nos versículos 5 e 6, ou seja, nos versículos 5 e 6, quando ele diz: não temerás espanto noturno e nem seta que voe de dia. Aí ele diz assim: eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. Eles quem? Ele está dizendo que Deus dá ordem aos seus anjos para livrarem os nossos pés de tropeçarem em alguma pedra. E nesse texto aqui, ele está falando de obstáculos que se atravessam no nosso caminho, com o objetivo de obstruir a nossa passagem, o nosso progresso, o nosso avanço, impedir que a gente decole na vida. Ele está falando de tropeços que são colocados no nosso caminho para a gente tropeçar, cair e quebrar a cara. É isso que ele está falando. Mas Deus tem os anjos, que são espíritos ministradores, que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação. De maneira que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. E vez por outra, Deus dá ordem a eles para que eles livrem nossos pés de tropeçar nesses obstáculos, nessas pedras, de maneira que são os chamados perigos circunstanciais que também nos assedia, que nos confrontam, que nos afrontam no nosso dia a dia, entre os 5 grandes perigos que nos ameaçam neste mundo, no nosso dia a dia. O terceiro desses perigos é os perigos psicoexistenciais, né? Quando ele fala: não temereis espanto noturno, nem seta que voa de dia. São aquelas coisas que atingem a nossa alma, atingem as nossas emoções, a nossa mente, o nosso subconsciente da gente. Isso é chamado pelo salmista de terror noturno, que está relacionado com pelo menos 3 coisas: o medo, o pânico e pesadelos. Quem é que nunca teve pesadelos? Eu já tive, você já teve vários. Só que a gente acorda, se belisca e aí diz pra gente mesmo: ainda bem que foi só um pesadelo, não é verdade? Então, aí nesse terceiro aspecto aparecem os perigos psicoexistenciais, né? Ou seja, fazendo parte desses 5 tipos de perigos que ameaçam a nossa vida neste mundo. O quarto tipo de perigo são os perigos sociais, quando ele diz assim: não temerás o espanto noturno, nem seta que voa de dia. Aí ele diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Isso aqui está falando de quê? Está falando que a gente está inserido num contexto de tempo de guerras, de falências. Quando olhamos à nossa volta, tá, a gente vê 1000 caindo ao nosso lado, 10.000 caindo à nossa direita, né? Ou seja, a gente vê à nossa volta 1000 caindo, né, ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. E aí a gente fica pensando quantas empresas, nos parâmetros dessa pandemia, nos parâmetros desta crise do Covid-19, quantas empresas falindo, tá, quebrando, quanta gente, né, diariamente perdendo
o emprego, pessoas que estão desmoronando bem diante de nós. Aí você fica pensando, mas estou fora, pastor? Não, a gente não está fora, a gente não é extraterrestre, a gente está no mundo. E as coisas que ocorrem nesse mundo nos afetam também. A única diferença é aquela que o Paulo disse: não quero que vocês sejam ignorantes como os que não têm esperança. Afetam a todo mundo, mas o poder de Deus vai se aperfeiçoar na vossa fraqueza. Deus vai suscitar forças em vocês aonde não há nenhum vigor. Da fraqueza vocês vão tirar forças e vocês vão superar esses percalços, esses infortúnios, essas adversidades, porque muitas de fato são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livrará. Então essa é a diferença. E em última instância ele fala dos perigos espirituais, retratado no verso de número 3, quando ele diz: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aí ele diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Então o passarinheiro, meu nobre, retrata o nosso arqui-inimigo de Deus, né? A Bíblia diz que Satanás, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando alguém que ele possa tragar. Ele não pode ficar ao redor, porque ao nosso redor está o anjo do Senhor que acampa-se. Ao nosso redor ele nos livra. Mas ao nosso derredor ele fica bramando como um leão, procurando alguém que ele possa tragar. E a Bíblia chega a dizer o seguinte: a Bíblia chega a dizer que ele veio para matar, roubar e destruir. E o apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos, na Epístola aos Romanos, ele disse para a gente não ignorar os ardis de Satanás. Tá? Por que não ignorar os seus ardis? Porque ele se manifesta muitas vezes como um passarinheiro. A Bíblia diz para a gente vigiar, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A Bíblia diz ainda que aquele que pensa está em pé, cuide para que não caia. Por quê? Porque o passarinheiro é um ser articuloso, né? É um ser que arma arapucas, que prepara laços, planeja situações de profundas ameaças contra a nossa vida. Essa é a artimanha, a sutileza de Satanás, a astutice dele. Nem sempre ele se manifesta de garfo, de bata preta, de bata vermelha, para que você o identifique, né? O identifique. Então, é um tipo de diabo que age de maneira manhosa, né? O passarinheiro, ele é sutil para nos prender, né? Cativar, destruir-nos e nos derrubar, nos desgraçar as nossas vidas. Você está entendendo, nobre? Então esses são os perigos os quais nos cercam neste mundo. Quais são eles, pastor Samuel? São os perigos de caráter biológico, como nós falamos, enfermidades às quais nós estamos sujeitos a elas, perigos circunstanciais, coisas que aparentemente não poderiam acontecer conosco, são os obstáculos, as pedras que se atravessam no nosso caminho para obstruir a nossa passagem, o nosso progresso, e perigos sociais, a quebradeiros, desemprego, né, que se manifestou aí especificamente no preâmbulo dessa pandemia, né? Você está vendo um monte de gente quebrando bem pertinho da gente, retratando o que o salmista disse, que 1.000 cairiam ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seríamos de fato atingidos, não atingidos no sentido físico, material,
das coisas que ocorrem, porque de fato a gente é atingido, mas emocionalmente, psicologicamente, a gente não é daqueles que não tem esperança. A gente tem esperança que Deus não deixa nenhum de nós ser provados além das nossas forças de suportar. Com a prova virá o escape. E ele fala ainda dos perigos espirituais, né? Falando aí do passarinheiro com a sua artimanha, né? Com a sua astutice para nos pegar desprevenido. Por isso que a gente tem que vigiar e orar. E aí o apóstolo disse, se a gente pensa que está em pé, a gente tem que estar sempre se cuidando para não cair, né? E aí vem uma pergunta interessante. Pastor Samuel, como a gente consegue viver em um mundo tão inseguro como este? Já que a gente está cercado de todos esses tipos de perigos, tá? Em primeira instância, você vai ver que o salmista diz no Salmos 91, no verso 1 e 2, ele diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí ele completa dizendo, direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. O que o salmista está propondo? Que nós temos que ter um relacionamento interpessoal com Deus. Ou seja, nós precisamos estreitar a nossa comunhão com Deus. Como viver em um mundo inseguro como este? Para viver num mundo inseguro como este, você e eu precisamos estreitar a nossa comunhão com Deus e a gente precisa externar diariamente a nossa declaração de fé. Que isso, pastor Samuel? Olha o que ele diz. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí vem a declaração de fé. Direi, verbalizarei diariamente, todos os dias, direi do Senhor. O que é que eu direi do Senhor? Ele é o meu Deus. Número 2, Ele é o meu refúgio. Número 3, Ele é a minha fortaleza. Número 4, e nele confiarei. Só dessa forma a gente consegue viver num mundo tão inseguro como este, meu nobre. E ele diz que, em segundo lugar, que a gente deve descansar, ou seja, na segurança que Deus nos dá. Tá? Estamos falando de insegurança, estamos falando de medo, de desespero, estamos falando de fobia, estamos falando exatamente de pânico, dessas coisas que psicologicamente, emocionalmente, tem afetado de modo geral a vida de muita gente. E a única forma da gente estar brindado desses males é exatamente descansar na segurança que Deus nos dá. E que segurança é essa, pastor? É o verso de número 1 do Salmo 91. Aquele é um pronome demonstrativo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descansará. Sossego, quietude, paz. Você está entendendo? Não há lugar para insegurança, não há lugar para o medo, não há lugar para a fobia, não há lugar para o desespero, porque estamos descansando em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E ainda ele diz que nós devemos, no verso de número
do verso número 1 e 2, ele diz que quando descansamos, tá? Ou seja, quando declaramos a nossa fé em Deus, vemos a recompensa dos ímpios. Que coisa tremenda, né? Somente com os nossos olhos, ou seja, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Por isso que eu disse que há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. É por isso que Paulo disse: eu não quero que vocês se igualem com aqueles que não têm esperança. Vocês são atípicos. Vocês não são filhos sem pais, tá? Então, se você faz a sua declaração de fé, que declaração de fé é essa? Direi do Senhor, Ele é meu Deus, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. O que vai acontecer? Aí você vai ver, de fato, a recompensa dos ímpios, daqueles que não servem a Deus. Isso que vai acontecer. E, finalmente, a nossa comunhão com Deus garante pelo menos 3 coisas. Deixa eu te dizer, meu nobre. Garante 3 coisas. Quais são elas, pastor Samuel? Livramento dos perigos que nos cercam neste mundo. Porque nós fizemos uma pergunta: como viver num mundo tão inseguro como esse, tá? E aí a nossa comunhão, a nossa aliança de amizade com Deus nos garante livramento dos perigos que ameaçam a vida neste mundo. Ele diz no versículo, no Salmo 91, no versículo de número 14, né? Ele diz assim: pois que tão encarecidamente, olha o que ele diz, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Ou seja, se você ama a Deus, se há reciprocidade no seu relacionamento interpessoal com Deus, tá? Ele está dizendo: pois que tão encarecidamente me amou, também o livrá-lo-ei. É promessa, o livrá-lo-ei. E daí, Senhor? Pô-lo-ei num alto retiro, porque reconheceu o meu nome. Você está entendendo, nobre? Há uma possibilidade de, a despeito deste quadro sombrio, obscuro, turvo, nublado, que está desenhado aí na nossa frente, confrontando a nossa fé, nos afrontando no nosso dia a dia, há uma possibilidade de viver isso. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à sua tenda. Por que não? Porque aquele que tão encarecidamente me ama, Deus está dizendo, aquele que tão encarecidamente me ama, eu tenho um compromisso de colocá-lo sobre um alto, ou seja, eu tenho um compromisso de livrá-lo, eu tenho um compromisso de colocá-lo num alto retiro pelo fato de reconhecer o meu nome. Em segundo lugar, a nossa comunhão com Deus, a nossa aliança de amizade com Deus garante recompensa e proteção. Ele disse: Ele me invocará. Está falando de você, meu lindo. Está falando de você, meu nobre, minha nobre. Está dizendo que você o invocará. Ele me invocará. Eu lhe responderei. Aí a promessa: estarei com ele. Quando, Senhor? Na angústia, tá? Livrá-lo-ei e o glorificarei. Ah, que coisa linda. Não é um clima de medo, de pânico, de insegurança, de desespero, de angústia, de aflição. E ele está dizendo aqui: ele me invocará. Eu vou invocar, você vai invocar, nós vamos invocar, tá? E o que vai acontecer? Ele me invocará e eu lhe responderei. Garantia, tá? Clama a mim e responder-te-ei, tá? E estarei com ele na angústia. Deus está comigo no preâmbulo dessa crise, no preâmbulo dessa pandemia. Deus está comigo, Deus está contigo, tá? Ele está dizendo: estarei com ele na angústia, e tem a promessa de livramento. Livrá-lo-ei
e o glorificarei. E em última instância, tá? Quem tem comunhão com Deus, mantém um relacionamento interpessoal, de aliança, de amizade com Deus, tem garantido a garantia de longevidade. A gente falou aqui que o Covid-19 tem tragado vidas de muita gente precocemente. Gente que a gente estima, gente que a gente ama, entes queridos nossos, que fizeram parte do nosso ciclo de amizade, e a gente, de fato, fica assustado, sobressaltado, perplexo, como se estivesse pisando em areia movediça, né, inseguro, com medo e com pânico, com fobia. A gente fica desesperado, não é verdade? Diante desse quadro. Só que aquele que preserva sua comunhão com Deus está sob a promessa de longevidade, porque o texto termina dizendo: dar-lhe-ei, é Deus que está dizendo, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Tem um outro Salmos que o salmista diz assim: vivereis e não morrereis. Então, meu nobre, talvez eu esteja ministrando nesse dia para alguém que está muito inseguro, para alguém que está emocionalmente muito desequilibrado, para alguém que está assim com pânico, com fobia, que está com histeria, que está altamente alterado em detrimento de tudo isso que está aí, esses perigos iminentes que estão à nossa frente, confrontando e afrontando a nossa fé. Mas eu quero te dar uma boa notícia, que se você estreitar o seu relacionamento, a sua comunhão com Deus, Ele está dizendo, dar-lhe-ei. É Deus que está dizendo, não é pastor Samuel que está dizendo, não é pastor Márcio que está dizendo, não é pastora Marisângela que está dizendo, é Deus que está dizendo, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Meu amigo, meu irmão, meu nobre, nós precisamos encarnar essa palavra. Nós precisamos, a Bíblia diz, de tudo que devemos guardar. Devemos guardar o nosso coração, que é a saída da vida. E a forma como nós devemos guardar o nosso coração é tomando, sobretudo, o escudo da fé, para apagar todos os dardos inflamados do maligno, que tem sido enviado de forma sutil, sorrateira, de forma muito assim sutil. Você pensa que é uma coisa, mas o objetivo é atingir outra. É atingir o seu psicológico, o seu emocional, a sua espiritualidade. É roubar de você a sua fé. Então você precisa pegar essa palavra do Salmos 91, não apenas decorar os Salmos, mas encarnar essa revelação, tá? E aplicar no seu dia a dia, porque em nome de Jesus você vai atravessar esse vento, porque Deus já garantiu para você longevidade, porque dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Promessa para você, vivereis e não morrereis. Então aquieta a tua alma, descansa em Deus, se esconda em Deus, deixa Deus ser o seu abrigo, seu escudo, seu galardão, sua torre forte de vigia. Deixa Deus te acolher no seu regaço, porque Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o diabo lhe toca. Você está brindado em nome do Senhor Jesus. Faça só a sua parte, que o resto Deus garante. E nada de paranoia, nada de desespero, nada de perturbação emocional.
Nada de pânico, nada de medo. Expurga tudo isso hoje, em nome de Jesus, porque a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Você que está no templo e que ainda não teve uma experiência pessoal com Jesus, você que está no seu lar assistindo esse culto online, você que ainda não teve uma experiência pessoal com Jesus, você que está afastado da casa de Deus, Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o diabo lhe toca. E a Bíblia diz que é Deus é quem te atrai para Jesus com cordas de amor. E Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, se você quiser Jesus como seu Salvador, para estar brindado diante desse quadro obscuro que nós estamos inseridos no contexto dele, não importa onde você esteja, mas aceite Jesus como seu Salvador pessoal, se reconcilie com Deus, porque só quem tem comunhão, só quem tem aliança de amizade com Deus é que pode desfrutar desses préstimos, dessas benesses, dessas bênçãos que estão inseridas nos Salmos 91. E eu prometo em nome de Jesus para você, meu irmão, minha irmã, que nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à sua tenda. Pai, no nome de Jesus, eu te bendigo nesse dia por participar deste culto memorável de celebração de mais um aniversário desse ministério, dessa igreja. Senhor, eu te louvo pela vida do pastor Márcio Rocha, te louvo pela vida da pastora Marisângela, te louvo pela vida dessas ovelhas que tu os deste para apacentar. Proteja todos eles debaixo do teu precioso sangue, os esconda atrás da cruz, os acolha no teu regaço, como prometeu ser o nosso guarda, a nossa sombra e a nossa direita. Guarda a nossa entrada e a nossa saída. Guarda cada filho teu, cada filha tua, meu Pai, desses males que nos ameaçam neste mundo. É a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus em Cristo nobre te abençoe, tá? Espero vê-los o mais rápido possível, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e parabéns para essa nobre igreja. Amém.